A palavra em 5 minutos. Amados do Senhor Jesus, bom dia, a graça e a paz. Que esse dia seja repleto de bênçãos para você e para sua família. A reflexão de hoje encontramos no livro de Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 8, que nos diz: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, apenas disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Amados, estamos aqui diante de um texto onde, mais uma vez, o povo de Deus é levado em cativeiro e agora estão na Babilônia. E o rei manda que os seus súditos escolham alguns jovens de boa aparência e que fossem inteligentes, para que estes fossem treinados na língua deles, para eles servirem ao rei. E amados, Daniel e mais 3 dos seus companheiros foram levados para aprender a língua local e que, segundo o rei, eles podiam comer da mesma comida do rei, para assim ficarem fortes, formosos, bonitos. Algo que fica até difícil de explicar qual era a ideia desse rei. Quando chegaram na Babilônia, o chefe dos oficiais lhes deram novos nomes. Ananias ficou com o nome de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Mas Daniel, quando viu aquela situação, decidiu não se contaminar com a comida do rei, com o vinho do rei. Então Daniel olha para o chefe dos oficiais e Deus já tinha tocado no coração desse chefe para que ele cuidasse bem desses rapazes que durante todo esse livro passam por situações difíceis, mas Deus sempre no controle. Então Daniel pede ao chefe dos oficiais para não comer daqueles alimentos. E o chefe dos oficiais, com o seu coração já quebrantado por Deus, diz para Daniel que não seria possível, porque senão, quando eles fossem apresentados ao rei, iam estar com aparência diferente. E Daniel pede ao chefe que faça um teste por apenas 10 dias e depois perceba as aparências entre os jovens que comiam da comida do rei, que bebiam do vinho do rei, e observasse os que se alimentavam apenas com vegetais. Amados, o que nós tiramos de lição para nós hoje aqui não é só que devemos comer mais vegetais do que outras coisas, mas a parte principal aqui da lição é que não devemos comer a comida do rei. Não devemos fazer parte do sistema. O que é pecado continua sendo pecado.
as leis de Deus não mudaram. É isso que precisamos observar no texto. Quando fazemos parte daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, estamos fora da mesa do Senhor. Quando resolvemos participar da mesa de um rei estranho, estamos fora da mesa do Senhor. O sistema está aí. A cada dia vai tentar buscar mais e mais pessoas para aderirem às suas vontades. E as suas vontades os afastam cada vez mais do Senhor Jesus. Tentaram mudando a identidade dos rapazes. Quando se muda o nome de uma pessoa, apaga a história daquela pessoa. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. A história do jovem Daniel, aqui na Babilônia, é encerrada. Mesma coisa dos outros, Ananias, Misael e Azarias. Apagando o passado de uma pessoa, fica ruim dela testemunhar quem ela é. Então, o que nós aprendemos com a palavra do Senhor é que muitas mesas serão postas diante de nós. Se você fizer isso, se você aderir isso, você vai ganhar isso. O sistema vai empurrar você para cima dessas situações. Cabe a cada um de nós pedir orientação a Deus. Senhor, até quando eu posso ir? Até quando eu devo ir? Daniel estava no cativeiro, corria risco de morte. Como mais tarde, durante a leitura desse livro, você vai perceber que os 4 aqui passam por situações difíceis. Mas lembrem-se de uma coisa: situação difícil é estar longe de Deus. Aí sim, pode-se declarar uma situação difícil, porque essa é eterna. O resto, amados, todas as situações, todas elas passam. 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas elas findam, elas chegam no final. E o final é o Senhor Jesus recolhendo a sua igreja. Então vamos focar a nossa vontade em servir a Deus, em fazer a sua vontade. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por esse dia hoje, pelo ar que respiramos. Pai amado, te agradecemos por tudo. Não existe um Deus que se compare ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nos conduz debaixo das tuas bênçãos. Nos livra de todo mal. Não permita que venhamos aderir ao sistema que é contra a tua palavra, contra os teus ensinamentos. Queremos te servir mais e mais, fazer a tua vontade, estar com a nossa vida no teu altar. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Pai. Muito obrigado, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Compartilhe em suas redes sociais.